E o Fabiano Reis participou do Congresso Brasileiro de Ciência das Ervas Daninhas e mostra agora os assuntos que foram discutidos por lá. Acompanhe. Entre os dias 27 e 29 de agosto, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que trouxe diversos debates importantes sobre o controle, manejo e perda de eficácia de importantes elementos químicos, como o glifosato. O glifosato ele é seguro para uso, de acordo com suas especificações. O glifosato é seguro e ele é considerado seguro não só no país, mas em mais de 100 países que hoje utilizam o produto. E ao longo dos últimos 40 anos, diversas agências regulatórias, todas as agências regulatórias, na verdade, que avaliaram a segurança do produto, consideraram o produto seguro para uso. O manejo inadequado e também a utilização de um único elemento químico ajudou no desenvolvimento da resistência de algumas invasoras. É o que defende o doutor Pedro Cristofoletti, pesquisador da Exalc USP. Bem, as plantas daninhas são seres em evolução. Então, toda a prática agrícola equivocada, e principalmente a prática agrícola fundamentada em uma forma única de manejo, faz com que as plantas daninhas evoluam no sentido de se tornarem resistentes a essa prática agrícola. E eu não estou dizendo apenas dos herbicidas, a qualquer prática agrícola que ela não seja integrada a várias formas de manejo, a várias maneiras de estabelecer um controle de plantas daninhas, faz com que a resistência ocorra. E hoje, na agricultura, o fato dos sistemas de produção estarem fundamentados principalmente nos herbicidas e em alguns sistemas que focalizam apenas um herbicida como forma de manejo, fez com que as plantas daninhas desenvolvessem resistência e fossem selecionadas, como é o caso da buva e do amargoso resistente ao glifosato. Soluções para lidar com as chamadas invasoras. É o que encontramos no Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Um congresso que tem um enfoque científico, trabalhando a questão acadêmica e também comercial. A questão é, as plantas daninhas evoluem e criam resistências. Então fica a pergunta, como agir com elas? É importante entender primeiro por que essa resistência aconteceu, né? Normalmente o que a gente observa que locais onde nós temos problema de resistência é porque nos últimos anos predominou algum manejo exclusivo, ou seja, uma simplificação do sistema que nos leva a selecionar algumas plantas resistentes àquela tática que a gente estava utilizando. No caso, se a gente estava só utilizando um herbicida só e com um só mecanismo de ação, isso nos leva a selecionar as plantas daninhas ou, dentro de cada população de plantas daninhas, aquelas que são resistentes a esse herbicida. Então, se a gente entender que esse processo nos levou a selecionar plantas daninhas resistentes, o que nós precisamos fazer? Começar a diversificar, ou seja, utilizar diferentes táticas para manejar essas plantas daninhas. Essas táticas podem ser não químicas ou químicas, ou seja, não é só químico que a gente pode fazer. As táticas não químicas, um grande exemplo, são as coberturas, são as culturas de inverno que nós podemos fazer para quê? Para poder ter a oportunidade de essa planta cobrir o solo, não deixar germinar plantas daninhas, de poder utilizar alguns outros produtos também ao mesmo tempo. Do outro lado, pensando nas grandes culturas como a soja, a gente pode implementar alguns outros herbicidas para complementar esse manejo. Ou seja, no final do dia, o que é? É diversificar. A resistência aparece por uma simplificação. Agora, o que nós precisamos fazer para manejar ela? De começar a diversificar, usar diferentes táticas para poder evitar que essas populações cresçam e manejá-las e que não apareçam algumas outras populações resistentes a outras táticas, né? Então, é importante integrar todo esse processo.